Então, o que é banco de dados? O que vocês que estão aí assistindo entendem por banco de dados? Coloquem isso aí. Vou até dar uma molhada aqui na garganta enquanto vocês respondem. O que é banco de dados? Será que a galera vai conseguir me ajudar com isso? O que a gente costuma ver por aí? Ou o que a gente costuma aprender lá na faculdade? Ou conversando com os amigos, né? Banco de dados, muitos aí vão dizer, né, que é onde a gente armazena as informações, né, que é um repositório, né, onde a gente guarda os dados da empresa e por aí vai, né? E isso é fato, né? O banco de dados é onde a gente guarda a informação, é onde a gente armazena. E eu posso falar que um banco de dados ele pode ser, por exemplo, um pendrive que está cheio de arquivo lá dentro. Eu posso dizer que um banco de dados é um HD, que tem um monte de informação também, ou que um banco de dados é alguma pasta ou algum drive na nuvem que eu armazeno informações. Tudo isso, sim, né? Tudo isso são bancos de dados, ou seja, eu estou armazenando, concentrando ali um conjunto de informações em algum local e estou guardando ela. Então isso a gente pode chamar de banco de dados. Certo? Se alguém não concorda ou tem uma opinião para colocar, pode ficar à vontade e já deixa o comentário aí, tá bom? E a próxima pergunta é: o que é então um banco de dados relacional? Agora a gente vai começar a ver que começa a mudar um pouquinho aqui o conceito, né? Então, o que é um banco de dados relacional? Né? Então, a gente viu lá na faculdade, a gente aprendeu que banco de dados relacional é quando a gente tem ali uma estrutura de tabelas, né? Que nessas tabelas a gente guarda as informações na forma de linhas e colunas e que a gente consegue relacionar essas tabelas entre si. Então, por isso que é um banco de dados relacional. A gente tem uma estrutura de tabelas e linhas e a gente relaciona essas tabelas entre elas. Tá? Ó, o André está respondendo aqui a pergunta do Menandro Dias. Já usei um Erwin, ER Studio, Power Designer e um pouquinho de Oracle Data Modeler, SQL Developer. No estudo inicial didático tem o BR Modelo. Boa. Então, continuando. Então, até agora a gente viu o que é banco de dados, onde a gente armazena informações, né, de forma concentrada em algum local, pode ser qualquer local e qualquer tipo de informação. Banco de dados relacional são onde o modelo de dados de linhas e linhas e colunas que a gente armazena dentro de tabelas e relaciona essas tabelas, beleza? E agora a próxima pergunta: o que é um banco de dados NoSQL? Né? Vocês conhecem isso? O que é um banco de dados aí NoSQL? Então, o banco de dados NoSQL, ele é um banco de dados que ele não tem ali aquela estrutura, né, de tabelas e colunas e linhas e relacionamentos entre si, e também que não utiliza a linguagem SQL para fazer consultas. Então, essas perguntas até aqui, por que eu estou colocando dessa forma? É justamente para a gente começar a entender bem esse conceito do que é um banco de dados, do que é um SGBD. Até agora a gente não falou de SGBD, certo? A gente só está falando ali de estruturas de banco de dados, beleza? E a próxima estrutura é: o que é um banco de dados NewSQL? Esse é um outro ponto bem legal. Vocês conhecem o que é bancos de dados que se chamam NewSQL? A gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes mais para frente isso. Então é uma outra categoria, é um outro tipo de banco de dados e é uma outra forma de você armazenar e gerenciar essas informações, mas ainda assim não estamos falando de SGBD, né? Agora sim, e o que é um SGBD? O que é um sistema de gerenciamento de banco de dados? Esse é um outro conceito que não tem nada a ver com os conceitos que a gente falou até agora. São conceitos que se relacionam, né, obviamente, mas cada um desses conceitos é uma coisa diferente. O banco de dados é uma coisa, banco de dados relacional é outra, NoSQL é outra, NewSQL é outra e SGBD é outra coisa. Tá? E lembra que eu falei? Né? Normalmente a gente aprende tudo isso como se fosse a mesma coisa, mas eu estou mostrando para vocês aqui aos pouquinhos que são coisas totalmente diferentes, tá?
E uma perguntinha bem básica, quais são os SGBDs que vocês conhecem? Essa aí vocês podem comentar e colocar aí rapidinho, tá? Quais são os SGBDs que vocês conhecem, que vocês trabalham e que vocês já tiveram a oportunidade aí de conhecer, e qual que é o que vocês mais gostam? Vou deixar o pessoal colocar algum comentário para eu saber aí qual que vocês mais gostam e conhecem e trabalham, beleza?